Em Quem Ama Cuida, Adriana vai transformar uma noite de luxo, aplausos e discursos falsos em um verdadeiro campo de batalha. O que deveria ser o grande evento de Ademir, cercado por advogados, convidados importantes, fotógrafos e jornalistas, está prestes a virar o começo da ruína pública de um homem que construiu reputação em cima de mentiras. E desta vez, Adriana não vai entrar escondida para observar. Ela vai entrar para atacar. Tudo começa quando Adriana descobre os detalhes da festa organizada por Ademir. No mesmo instante, uma ideia ousada nasce em sua mente. Uma ideia perigosa, calculada, quase impossível de controlar. Mas para uma mulher que perdeu anos de vida pagando por uma culpa que não era sua, o medo já não tem o mesmo peso. Ela procura Otoniel, seu avô, com os olhos brilhando de uma determinação que assusta. Adriana sabe que aquele evento pode ser o palco perfeito para iniciar seu acerto de contas. Ademir será o primeiro nome da sua lista. O primeiro a sentir o preço da injustiça que ajudou a construir. Vô, esse será o primeiro passo. Ademir vai se arrepender de ter cruzado o meu caminho. Otoniel sente o perigo antes mesmo de entender o plano. Ele conhece a neta. Sabe que Adriana foi ferida de um jeito profundo, mas também sabe que enfrentar gente poderosa pode custar caro demais. Ademir não é apenas um advogado influente. É um homem sem escrúpulos, capaz de usar qualquer meio para destruir quem ameaça sua imagem. Com a voz grave, Otoniel tenta alertá-la. Pede cuidado, pede calma, pede que ela não se deixe consumir pela vingança. Mas Adriana já atravessou o ponto de retorno. Ela não fala como alguém dominada pelo impulso. Fala como uma mulher que aprendeu, na dor, a pensar como seus inimigos. Tudo o que fizeram comigo me mudou. Agora, eles vão conhecer a Adriana, que sobreviveram tentando apagar. Pouco depois, ela entra em um carro de aplicativo e liga para Pedro. Do outro lado da linha, ele atende sem imaginar que será colocado diante de uma escolha complicada. Adriana pede ajuda para entrar no evento do pai dele. Não tem convite, não pode ser barrada e precisa passar pela segurança sem chamar atenção. Pedro fica imediatamente alarmado. Ele entende o risco. Adriana ainda está sob os olhos da justiça, e qualquer confusão envolvendo Ademir pode ser usada contra ela. Para Pedro, aquela entrada pode virar uma armadilha. Para Adriana, é uma oportunidade. Ele tenta convencê-la a desistir. Diz que a segurança do evento é pesada, que o pai é perigoso, que um deslize pode levá-la novamente para aquele lugar terrível de onde ela lutou tanto para sair. Mas Adriana mantém a voz firme. Ela promete que não fará nada que coloque sua liberdade em risco. Só precisa entrar. Pedro suspira, dividido entre o medo e a confiança que ainda sente por ela. Mesmo contrariado, revela o caminho mais discreto, orienta como passar pelos seguranças e faz um último pedido. Adriana, por favor, toma cuidado. Meu pai não mede esforços quando se sente ameaçado. Minutos depois, Adriana chega ao evento. O ambiente é luxuoso, cheio de gente bem vestida, conversas elegantes e sorrisos treinados para as câmeras. Tudo ali parece feito para celebrar prestígio, poder e aparência. Exatamente o tipo de cenário onde homens como Ademir se sentem intocáveis. Adriana caminha com discrição, aproveitando a movimentação dos convidados e jornalistas. Ela passa pela segurança sem dificuldade, seguindo as orientações de Pedro e chega ao grande salão. Seus olhos analisam tudo. O palco, o microfone, a posição dos repórteres, as saídas, o melhor momento para agir. Mas antes de colocar o plano em prática, ela reconhece alguém sentada sozinha. Dora. A presença de Dora desperta em Adriana uma mistura de raiva e cálculo. Para ela, Dora não é apenas uma mulher elegante em uma festa. É alguém que sabia demais, que viu demais,
que escolheu o silêncio quando deveria ter escolhido a verdade. Adriana observa de longe e entende que mais cedo ou mais tarde, Dora também terá que lidar com as consequências da própria omissão. Então algo chama sua atenção. André se aproxima de Dora com cuidado, olhando ao redor para garantir que ninguém os observe. Adriana se esconde atrás de uma pilastra e escuta a conversa. O clima entre os dois é tenso, íntimo, proibido. Eles falam baixo, mas cada frase revela um segredo perigoso. Existe paixão. Existe medo. Existe algo escondido há anos sob o nariz de Ademir. Dora admite que está cansada de fingir que nada aconteceu entre eles. André confessa que também não suporta mais a distância. E Adriana entende imediatamente que encontrou uma arma inesperada. O romance secreto entre Dora e André pode ser a carta perfeita para desestabilizar Ademir diante de todos. Enquanto isso, no palco, Ademir se prepara para iniciar seu discurso. Ele ajusta a gravata, sorri para os convidados e começa a falar sobre justiça, verdade e honra. A plateia aplaude. Os flashes iluminam o salão. Tudo parece sob controle. Até que seus olhos cruzam com os de Adriana. O sorriso de Ademir congela. A segurança desaparece do rosto dele. Pela primeira vez naquela noite, o grande advogado sente o chão tremer. Adriana o encara de volta, fria, silenciosa, como quem avisa sem precisar dizer uma palavra. A festa acabou. Adriana está certa em usar o evento de Ademir para expor tudo publicamente? Ou esse plano pode colocar sua liberdade em risco? Quando Ademir vê Adriana no meio dos convidados, o homem que segundos antes discursava sobre justiça, verdade e honra, perde completamente o brilho. O sorriso ensaiado congela, a voz falha, e aquele salão luxuoso, cercado por jornalistas e autoridades, deixa de ser um palco de prestígio para se transformar em uma ameaça viva contra ele. Ademir tenta disfarçar, mas o medo escorre pelo rosto. Ele interrompe o próprio discurso, pede desculpas aos convidados e diz que precisa resolver uma questão urgente. Todos acham estranho, mas ninguém imagina que o grande advogado acabou de ver diante de si a mulher que ajudou a condenar injustamente, a mulher que ele acreditava destruída, calada, incapaz de voltar para assombrar sua reputação. Ele desce do palco com passos rápidos e vai diretamente até Adriana. Tenta manter a discrição, mas a postura é agressiva. O olhar é de ameaça. Ele fala baixo para não chamar atenção, mas cada palavra carrega veneno. O que você está fazendo aqui, Adriana? Quem deixou você entrar no meu evento? Adriana não se move, não abaixa os olhos, não demonstra medo. Pelo contrário, sorri com uma calma que incomoda ainda mais Ademir. Ela sabe que o simples fato de estar ali já abalou aquele homem. Ele, que sempre controlou testemunhas, versões e aparências, agora precisa lidar com algo que não consegue manipular: a presença viva da sua vítima. Eu vim prestigiar o grande advogado da cidade. Achei que você merecia uma surpresa nesta noite tão especial. Ademir se aproxima ainda mais, furioso, e ameaça chamar a segurança. Diz que pode acabar com a chance de recomeço dela, que pode fazê-la voltar para o fundo do poço, que ela está brincando com fogo. Mas Adriana já ouviu ameaças piores. Já perdeu anos de vida. Já conheceu o isolamento, o abandono e a humilhação. Nada do que Ademir diz é capaz de fazê-la recuar. Com desprezo, ela responde que não tem medo dele e avisa que fará exatamente o que veio fazer. Ademir percebe que não conseguirá intimidá-la ali. Então volta para o palco tentando recuperar a pose, ajeitando a gravata, forçando um sorriso para os convidados. Mas Adriana observa tudo como uma caçadora paciente. Ela olha para Dora e André, ainda nervosos no salão, trocando olhares tensos, escondendo um segredo que pode explodir a qualquer momento.
E então Adriana entende. Aquela noite não será apenas sobre ela. Será sobre todos os podres escondidos sob o nome de Ademir. De repente, antes que o advogado consiga retomar seu discurso, Adriana surge no palco com um microfone nas mãos. A plateia silencia. As câmeras se viram. Os flashes começam a disparar. O som da voz dela ecoa pelo salão com uma força que ninguém esperava. Peço a atenção de todos. O grande anfitrião desta noite tem muitos segredos, e eu vim desmascarar cada um deles. O salão entra em choque. Ademir fica imóvel. Dora e André paralisam entre os convidados. Os repórteres, sentindo o escândalo nascer diante dos olhos, começam a gravar cada segundo. Adriana olha diretamente para as câmeras e acusa Ademir de ser uma fraude. Diz que aquele homem que todos aplaudem comprou testemunhas para vencer causas, manipulou versões e ajudou a destruir sua vida. Ela afirma que passou anos pagando por uma armação que foi condenada injustamente e que Ademir teve participação direta na ruína dela. A plateia murmura. Alguns convidados se entreolham. Outros tentam entender se aquilo é um delírio ou uma bomba prestes a destruir a carreira do advogado mais respeitado da noite. Ademir tenta interromper, com o rosto tenso e a voz dura. Ele avisa que Adriana está passando dos limites e que pode se arrepender do que está dizendo. Mas a ameaça só aumenta a força dela. Você não traiu apenas a mim, Ademir. Você traiu a memória de Arthur. Essa frase corta o salão. O nome de Arthur pesa sobre todos. E antes que Ademir consiga reagir, Adriana anuncia que ainda existe uma verdade mais obscura para revelar. Algo que talvez nem o próprio advogado tenha percebido. Então, ela aponta diretamente para Dora e André. O tempo parece parar. Adriana revela diante de todos que Dora, esposa de Ademir, e André, sobrinho que ele criou como filho, vivem um romance escondido. A acusação explode como fogo entre os convidados. Ademir arregala os olhos, completamente devastado. Ele chama Adriana de inconsequente, de desesperada, de mentirosa e exige que Dora e André neguem imediatamente. Mas eles não negam. Dora abaixa a cabeça. André também. O silêncio dos dois confirma mais do que qualquer palavra. Os flashes disparam sem parar. O escândalo é absoluto. A máscara de família perfeita desmorona diante de advogados, jornalistas e convidados da alta sociedade. Ademir tenta falar, tenta recuperar o controle, mas já é tarde. A sua noite de glória virou um espetáculo de vergonha pública. Adriana olha para ele com frieza, como quem encerra uma etapa. Aproveite sua ruína, Ademir. O meu trabalho com você terminou. Agora é a vez de Pilar. E então ela deixa o palco, caminhando lentamente em direção à saída, enquanto o salão continua em completo caos. Ademir permanece parado, humilhado, sem saber se corre atrás dela, se enfrenta os repórteres ou se encara a traição dentro da própria casa. Adriana sai dali, sabendo que derrubou a primeira peça. Mas sua justiça ainda não acabou. Porque longe daquele evento, uma nova revelação está prestes a chegar. Heitor vai reaparecer depois de anos desaparecido, trazendo imagens capazes de mostrar quem realmente empurrou Arthur naquela noite. Depois de destruir a noite de glória de Ademir e deixar sua reputação em pedaços diante da imprensa, Adriana mal imagina que a próxima virada será ainda mais explosiva. Porque enquanto ela acredita que Pilar será o próximo alvo de sua justiça, uma figura do passado reaparece de forma inesperada, trazendo nas mãos aquilo que todos procuraram por anos. A prova capaz de revelar quem realmente causou a queda de Arthur. Heitor surge diante de Adriana e Otoniel como se tivesse voltado do mundo dos desaparecidos. A presença dele deixa os dois em choque. Durante muito tempo,
todos acreditaram que ele havia sumido nas montanhas, sem deixar rastros, sem explicações, sem esperança. Mas agora ele está ali, vivo, sereno, olhando para Adriana como quem carrega uma verdade grande demais para continuar escondida. Adriana, ainda abalada, tenta entender o que está acontecendo. Otoniel também não consegue conter a indignação. Para ele, é impossível aceitar que Heitor tenha desaparecido por tanto tempo enquanto o próprio pai, Arthur, virava a lembrança, e Adriana pagava por uma culpa que nunca foi dela. Por onde você andou esse tempo todo, rapaz? Você sabe o que fizeram com a minha neta? Heitor não se defende com longas explicações. Ele sabe que o momento é outro. Não voltou para justificar a ausência. Voltou para encerrar uma mentira. Com a voz firme, revela que possui imagens da noite em que Arthur caiu da varanda. Imagens escondidas, claras, capazes de provar que Adriana foi vítima de uma armação cruel. O coração de Adriana dispara. Ela exige ver tudo imediatamente. Depois de tantos anos ouvindo que era culpada, depois de tantas portas fechadas, depois de tanta humilhação, ela não aceita esperar mais nenhum segundo. Mas Heitor pede calma. Antes de mostrar o conteúdo, faz uma ligação rápida. Adriana e Otoniel observam em silêncio, tentando entender com quem ele fala e por que aquele contato parece tão importante. Heitor diz à pessoa do outro lado que está na casa dela, que explicou o motivo da visita e que o momento combinado se aproxima. Quando encerra a chamada, ele finalmente abre o notebook sobre a mesa. A tela acende. O vídeo começa. As imagens mostram a varanda da mansão na noite trágica. Arthur aparece sozinho por alguns instantes. Depois, uma figura se aproxima pelas costas. Adriana fica imóvel. Seus olhos se fixam na tela como se o mundo inteiro tivesse parado. E então, ela reconhece o rosto de quem destruiu sua vida. O choque é tão profundo que a voz quase não sai. Eu passei 6 anos pagando por isso, por causa dessa pessoa. Otoniel leva as mãos ao rosto, tomado por revolta. Ele também reconhece. Não é mais suspeita, não é mais intuição, não é mais uma acusação sem força. É imagem, é prova. É a verdade mostrando que Adriana foi arrancada da própria vida por uma mentira construída com frieza. Heitor explica que Arthur tinha seus próprios segredos. Poucos dias antes do casamento, desconfiando das intenções de pessoas próximas, instalou uma câmera escondida. As autoridades nunca encontraram aquele registro porque ninguém sabia da existência dele. Durante anos, a gravação ficou fora do alcance de todos, mas agora ela retorna como uma sentença contra os verdadeiros culpados. Adriana fecha os punhos. A dor se transforma em foco. Agora sua vingança tem rosto, alvo e prova. Ela quer levar o vídeo imediatamente às autoridades, mas Heitor interrompe. Para ele, entregar tudo naquele momento pode dar aos culpados tempo para se protegerem, contratar advogados caros, manipular versões e escapar por alguma brecha. Se entregarmos agora, eles vão tentar comprar a própria salvação. Eu quero uma queda completa. Otoniel estranha a ideia, mas entende a lógica. Heitor não quer apenas uma captura silenciosa. Ele quer expor a farsa diante de todos. Quer destruir a imagem pública daqueles que posaram como vítimas enquanto deixaram Adriana apodrecer na injustiça. Adriana encara Heitor, intrigada, exigindo saber cada detalhe do plano. Mas ele mantém parte do mistério. Diz apenas que o cenário perfeito já está sendo preparado e que o mundo inteiro verá a verdade de uma forma impossível de ignorar. Antes de sair, Heitor avisa que Adriana deve manter o celular por perto e esperar suas instruções. Ele ainda precisa mover uma peça importante no tabuleiro para impedir que Pilar encontre uma rota de fuga. Logo depois, Heitor segue para o departamento de investigação. Lá, diante da autoridade responsável pelo caso de Arthur,
Ele mostra as imagens. O investigador assiste em silêncio, cada vez mais abalado. A verdade que surge na tela derruba tudo que a justiça acreditou durante anos. Uma mulher inocente pagou por algo que nunca fez. A justiça falhou com Adriana. Heitor concorda. A vida dela foi pausada por ambição, mentira e ganância. Enquanto os verdadeiros responsáveis choravam diante das câmeras e mantinham o nome intacto, Adriana era tratada como culpada. O investigador quer agir imediatamente, mas Heitor pede que espere. Ele promete entregar Pilar e Ulisses de uma vez, sem permitir que escapem. Pede apenas que a equipe fique preparada para o sinal. Mais tarde, dentro do carro, Heitor liga para Adriana. Chegou a hora. O investigador está do nosso lado. Esteja pronta. Adriana respira fundo. A justiça que ela esperou por anos finalmente está prestes a bater na porta dos Brandão. Quando Heitor desliga a ligação com Adriana, quem ama cuida entra em seu momento mais explosivo. O investigador já sabe da verdade. A prova existe. A equipe está de prontidão. E agora só falta colocar Pilar e Ulisses exatamente onde eles sempre evitaram estar. Diante das câmeras, da família inteira e da justiça. Heitor sabe que não pode agir com pressa. Pilar é perigosa, calculista e conhece todos os caminhos para escapar. Se sentir o cheiro da armadilha, pode desaparecer, manipular provas ou acionar advogados antes mesmo que a verdade chegue ao público. Por isso, ele decide usar a própria vaidade dela como isca. Com o celular em mãos, Heitor liga para Pilar. Do outro lado, ela atende impaciente, irritada por ser interrompida. Mas quando ouve a voz do sobrinho, o mundo dela para por alguns segundos. Sou eu, Pilar. Heitor. Eu estou vivo. Pilar perde a fala. A mulher que sempre fingiu controlar tudo, agora sente o medo subir pela garganta. Heitor era uma peça que ela acreditava fora do tabuleiro. Alguém desaparecido, distante, incapaz de voltar para ameaçar o império dos Brandão. Mas ele voltou. E não voltou sozinho. Voltou com memória, prova e sede de justiça. Tentando esconder o pânico, Pilar finge alegria. Diz que todos ficarão felizes com o retorno dele, que Ulisses vai adorar saber que está vivo, que a família precisa se reunir para recebê-lo. Mas Heitor não se deixa enganar por aquele teatro. Com voz fria, exige que todos estejam presentes no evento daquela noite. Ele diz que fará uma grande revelação diante da imprensa. Não tente cancelar nada, Pilar. Você não vai querer perder a surpresa que eu trouxe. A ameaça fica no ar. Pilar desliga tentando manter a compostura, mas já está abalada. Ela não sabe exatamente o que Heitor tem, mas sente que algo saiu do controle. E para alguém acostumada a manipular todos ao redor, a incerteza é o pior castigo. Pouco depois, o apartamento de luxo está lotado. Jornalistas, câmeras, convidados e membros da família aguardam a chegada de Heitor. A atmosfera é estranha, carregada de curiosidade e tensão. Pilar tenta sustentar o sorriso de anfitriã, mas seus olhos procuram respostas. Ulisses também está inquieto, como se a culpa antiga tivesse começado a respirar dentro dele. Então as portas se abrem. Heitor entra acompanhado de Adriana. O choque é imediato. Murmúrios atravessam o salão. As câmeras se voltam para os dois. Pilar, tomada pelo nervosismo, tenta reagir com arrogância, chamando Adriana de intrusa e exigindo que a segurança a retire dali. Mas Heitor levanta o celular diante de todos e corta qualquer tentativa de controle. A única culpada nesta sala é você, Pilar. O silêncio cai como uma sentença. Heitor anuncia que possui as imagens da câmera escondida que mostram a verdade sobre a noite em que Arthur caiu da varanda. Ele acusa Pilar e Ulisses de terem destruído o próprio irmão e de terem armado contra Adriana
para roubar a herança e manter o nome da família protegido. Adriana encara Pilar sem tremer. Durante anos, foi ela quem carregou a vergonha. Foi ela quem ouviu acusações. Foi ela quem perdeu a liberdade, o amor, a dignidade e o direito de recomeçar. Mas agora, o salão inteiro olha para Pilar. O seu teatro acabou. Eu paguei por um crime que vocês cometeram. A gravação é exibida diante de todos. O vídeo aparece na tela e cada segundo destrói uma mentira mantida por anos. Os flashes dos fotógrafos disparam sem parar. Jornalistas registram a reação da família. Ulisses baixa a cabeça, vencido pelo peso do que tentou esconder. Pilar, desesperada, tenta negar, grita que as imagens são falsas, que tudo é uma armação, que ninguém pode tocar nela. Mas desta vez, seu dinheiro não chega antes da verdade. O investigador entra no apartamento acompanhado de oficiais. Ele se aproxima de Pilar com firmeza e informa que ela está detida pelo que aconteceu com Arthur e pela falsificação das provas que destruíram Adriana. Em seguida, revela que Ulisses já foi interceptado na garagem, tentando escapar do escândalo. Pilar perde completamente o controle. Vocês não podem fazer isso comigo. Eu sou uma Brandão. Mas esse sobrenome, que por tantos anos serviu como escudo, agora não passa de ruína. Ela é conduzida diante das câmeras, chorando, gritando, ameaçando todos ao redor. O império que parecia intocável desmorona em plena exposição pública. Heitor observa tudo com uma expressão de alívio profundo. Não há alegria fácil naquele momento. Há dor. Há luto. Há o peso de saber que nenhuma prisão devolverá Arthur, nem apagará os anos que Adriana perdeu. Mas há também justiça. E às vezes, depois de tanta escuridão, a justiça começa exatamente assim, com a verdade finalmente sendo vista por todos. Ele se aproxima de Adriana e diz em voz baixa: "Acabou. Meu pai pode descansar em paz. E você está livre para recomeçar." Adriana respira fundo. Pela primeira vez em muito tempo, não sente que precisa provar sua inocência a cada olhar. As câmeras agora mostram Pilar sendo levada, mostram Ulisses caindo, mostram a farsa Brandão ruindo diante da sociedade que um dia a condenou sem piedade. Mas o fim dessa mentira não apaga tudo. Adriana ainda precisará reconstruir a vida, recuperar o tempo perdido e decidir que lugar Pedro, Otoniel, Líris e todos os seus aliados terão nessa nova etapa. A diferença é que agora ela não caminha mais como culpada. Caminha como sobrevivente. Agora eu quero saber a sua opinião. Heitor fez certo ao expor Pilar e Ulisses diante da imprensa? Ou deveria ter deixado a polícia agir em silêncio desde o começo? Deixe seu gostei, inscreva-se no canal e escreva nos comentários se essa foi a queda que Pilar merecia. Continue acompanhando Quem Ama Cuida, porque a verdade venceu, mas as consequências dessa revelação ainda vão abalar todos os Brandão.